Meus caros alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma da resolução dos nossos exercícios, um exercício aqui bacana da FUVEST de análise de circuitos, envolvendo associação de geradores, tá bom? E também lei de Ohm, a primeira lei de Ohm. Seis pilhas iguais, cada uma com uma diferença de potencial E. Então nós vamos colocar aqui, ó, para cada pilha nós teremos uma diferença de potencial, que a tensão é a força que ela pode emitir aqui, né? A força eletromotriz dela aqui. Como ele não fala nada se os geradores têm perda, então a gente vai supor que são geradores ideais. Então essas pilhas aqui, como se tivessem a força eletromotriz de cada uma, a própria tensão que elas fornecem, tá certo? Ele fala que estão esquematizados na figura. Nessa condição, a corrente que é medida pelo amperímetro A, colocado na posição indicada, será igual a quanto? Então, gente, olha só. Claramente, quando nós temos ali pela lei dos nós, tá? As correntes elas vão migrar todas para cá. Então, a corrente que passar por aqui, ó, ela vai ser o que a gente chama de corrente total. Então, a leitura desse amperímetro, ela vai ser o valor da corrente que ele está querendo, tá bom? Tem uma resistência de valor R, e agora a tensão aplicada, então, a essa resistência será de quanto? Então, vamos lá, gente, o que acontece? Bom, vamos marcar os pontinhos aqui para você visualizar melhor, tá? Esse aqui é o ponto A, então aqui também é A, e aqui também pode ser A. Assim como um dos terminais do resistor também é A. Agora, desse lado aqui eu vou ter o ponto B, eu vou ter um pontinho aqui B, pontinho B, e aqui pode ser sim um ponto B, porque o amperímetro tem uma resistência interna muito pequena, então ele não vai interromper no circuito, né? Um amperímetro, se não fala nada, ele é considerado ideal. Tá bom? Muito bem. Gente, o que acontece com geradores em série, Todai? Ah, vamos lembrar aqui, né, pessoal? Quando eu tenho geradores em série, o que a gente vai fazer com a tensão dele? A gente vai somar, tá bom, pessoal? Você vai somar a diferença de potencial deles. Agora, quando você tem gerador em paralelo, então quando você tiver geradores em paralelo, você não vai somar, você vai o quê? Manter a mesma tensão. Bom, então aqui você vai somar o valor da DDP, da tensão elétrica, e aqui você vai manter o valor da tensão elétrica. Para você lembrar o que é tensão, é o volts, tá? Lembra? Pela unidade, né? Pela unidade, acho que você vai lembrar aqui que é o volts. Tá bom? Muito bem. Então, gente, o que vai acontecer aqui? Como eu tenho dois geradores em série na primeira linha, eu vou ter V mais V, o que vai me dar, então, aqui uma tensão igual a 2V. Na segunda linha ou segunda malha, eu vou ter também a mesma situação, 2V, porque eu vou estar somando, pois estão em série. E na terceira, eles também estão em série. V mais V vai dar quanto, Todai? 2V. Agora, eu queria que você observasse que, apesar de eu ter três geradores com 2 volts, né, 2 volts na primeira linha, 2 volts na segunda e 2 volts na terceira, eles estão em paralelo, porque eles têm dois pontos em comum, o A e o B. Todos eles em A e B, eu posso substituir por um único gerador, tá bom, gente? Ó, nós vamos substituir aqui por um único gerador. De quanto, Todai? De 2V. Isso mesmo, pessoal. Nós vamos desenhar aqui essas três linhas aqui por estarem em paralelo. Lembre que em paralelo a gente mantém a mesma tensão. Então a tensão deles todos vai ser V. O que vai acontecer é que ele vai ter um ganho de corrente. A corrente vai ser boa aqui, porque ele vai vir com a corrente da primeira malha, da segunda malha e da terceira malha. Então, gente, o que nós temos aqui medindo pelo nosso amigo amperímetro, tá? Que o valor da corrente que passa pelo resistor, valor R, tá? Nós vamos ter o T, a tensão, tá? Então a tensão aqui. Bom, gente, vamos lá. Então, segundo a lei do triângulo lá de Ohms, né, o famoso U que ri, olha lá. Essa é, para quem não lembra aí, é a famosa primeira lei de Ohm, tá certo? Primeira lei de Ohm. Ele diz que tensão, né, é igual ao produto da resistência pela corrente. Tensão diretamente proporcional à corrente com resistência ômica constante aqui, tá? Então, o que nós vamos fazer? Quando você quer descobrir a corrente, porque é o amperímetro que a FUVEST pede,
Você vai fazer que corrente vai ser igual a tensão dividido por quem? Pelo resistor. Muito bem, qual a tensão? 2V, tá certo? Então, 2V. E o resistor, hora nenhuma, ele mudou. Então, o resistor continua sendo R. Portanto, ficamos com a alternativa B de Belo. Tá legal? 2V dividido por R. Espero que vocês tenham entendido. Fica só um alerta aqui para quando geradores estiverem em série, você vai somar V mais V, 2V. Mas, quando os geradores estiverem em paralelo, você vai manter. Então, mesmo tendo 3 geradores em paralelo de 2V, eu mantive aqui uma tensão de 2V. Tá? Então, em paralelo, o que vai ter é um ganho de corrente. Tá bom? Mas a tensão se mantém constante. E aí, fazendo a relação entre tensão e resistência pela primeira lei de Ohm, chegamos ao valor da corrente que vai passar aqui, que vai estar apontando pelo amperímetro. Tá? O valor desta corrente elétrica pode ser calculado pela razão entre a tensão e a resistência, 2V sobre R. Tá bom? É isso aí, galera. Qualquer dúvida é só mandar aí nos comentários.